Olá, olá, paz e bem. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito da virtude da modéstia. Eu acho que é um dos temas que eu mais falo. No entanto, achei importante fazer novamente um circuito um pouco mais detalhado. Ele faz parte, é um fragmento pequeno do que contém no livro Modéstia, O Caminho da Beleza e da Santa Ordem. Os links estão na descrição para que você possa acessar esse material e outros materiais. Mas o que direi aqui é um fragmento do que está neste material que desenvolvi o ano passado, com mais ou menos 200 páginas a respeito da modéstia e a sua aplicabilidade, a sua vivência nesse tempo, e também com alguns refutamentos a respeito de algumas coisas ditas a respeito da virtude. Quando nós falamos sobre modéstia, nós estamos dentro de um terreno da teologia, que é basicamente a teologia sistêmica, que tem uma parte que nós chamamos de teologia moral e que se desdobra no que também chamamos teologia prática. Essa parte é muito interessante que notemos, porque nós estamos a falar de moralidade. Moralidade, como já falei muitíssimas vezes com vocês, segundo São Tomás, são atos e comportamentos rumo ao sumo bem. Então, não são somente atos e comportamentos como está no significado de moralidade dentro dos dicionários, ou como algumas pessoas fora do ambiente religioso acabam colocando, ou até dentro do ambiente religioso, acabam colocando como significado de moralidade. Não é somente atos e comportamentos de um grupo, de uma panelinha. Não é. São atos e comportamentos rumo ao sumo bem. Isso é o que define moralidade. Portanto, atos que nos aproximam do sumo bem, ou seja, de Deus, da vida eterna, é moral. O que nos afasta de Deus é imoral. Também precisamos, ao falar sobre virtude, especificar o que é virtude, porque nós estamos passando por um período, principalmente aqui no Brasil, em que existe discursos sendo ditos em prol da virtude, em prol de algo elevado, do eterno, mas que carecem nesses meios de definições. Porque quando você diz assim, nós prezamos pela virtude, é uma coisa sem uma definição. Fica como algo bom. Prezam por atos bons. Mas como nós vemos no catecismo, virtude não é somente atos bonzinhos. Não é só algo que é tido como louvável, não é só isso. Está escrito prática habitual e firme na prática do bem. Ou seja, não é só um ato bonzinho, não, é uma prática, ainda tem que ser habitual, firme na prática do bem, ou seja, não é uma coisa que começa e não continua, não é uma coisa que foi feita um dia e no outro não. Isso não é virtude. E o catecismo ainda continua. É preciso aplicar todas as forças sensíveis e espirituais. Todas são todas. Quando a gente diz assim, fulano gastou todas as forças para carregar tal coisa da sala para o quarto. Ele gastou todas as forças. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que o fulano ficou exausto. Ele gastou tudo que ele tinha. Cumpriu, levou o tal objeto da sala para o quarto, mas ele ficou exausto. É isso que significa todas as forças. Para nós católicos, virtude não é somente um ato bonzinho. É algo que é habitual, firme, que tem perseverança, permanência e que
é exercido com a coragem de gastar tudo, mesmo que nos deixe exaustos. Muito bem, já tivemos aqui, acredito, alguns esclarecimentos importantes a respeito da vida espiritual na prática, da teologia prática. Agora tem a modéstia propriamente dita. A modéstia, como definição, é uma virtude anexa à virtude da temperança. Vale, então, fazermos um remember do que é a virtude da temperança. Nós temos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais também, olha só, chamada de virtudes morais. As virtudes cardeais, temperança, prudência, justiça, fortaleza, elas são cabeças de outras virtudes. De cada uma dessas virtudes, nós temos virtudes filhas. Aqui falaremos, portanto, da família da virtude da temperança. Ela é a governanta do espaço interior. É como eu costumo chamar a virtude da temperança. Nós somos o templo do Espírito Santo, ela faz então o papel de ser a governanta dessa morada, cuidando então dos nossos sentidos, das nossas questões interiores, para que nós possamos ser um templo ordenado para servir e adorar a presença do Senhor em nós. No entanto, São Tomás faz um desdobramento para nos explicar como é a família da temperança. E esse desdobramento é muitíssimo interessante. Primeiro, existem formas de temperança. Elas são a abstinência, sobriedade, castidade. A abstinência combate a gula, a sobriedade combate a embriaguez, a castidade combate a luxúria. Veja bem, são formas da temperança. Depois existem as virtudes anexas. O que é uma virtude anexa? É uma virtude mais fácil. Ela tem um território de ação circunscrito, menor, mais definido, que faz com que, vivenciando-a, possamos então vivenciar a virtude cardeal, que tem um território um pouco maior. As virtudes anexas à temperança são continência, clemência, mansidão, modéstia. A continência tem relação com conter a sexualidade. Ou seja, São Tomás faz uma distinção entre continência e castidade. Clemência e mansidão combatem a ira. E, por fim, a modéstia, que falaremos agora. Como eu disse, as virtudes anexas têm um território de ação menor. A modéstia, por sua vez, ela faz dentro do seu território de ação a atração de outras 3 virtudes. Portanto, nós temos virtudes anexas à temperança por influência da modéstia. A modéstia ela funciona como um imã para a execução e a vivência dessas 3 virtudes, que são a humildade, a estudiosidade e a modéstia propriamente dita. A humildade combate a vanglória, a soberba. A estudiosidade combate a curiosidade e a modéstia propriamente dita controla todas as nossas ações exteriores. Veja que pela ação da modéstia nós temos uma das virtudes que mais as pessoas querem aprender a ser humildes. Nós temos a vivência dessa virtude exercida a partir da vivência da virtude da modéstia.
a estudiosidade, que é uma virtude que hoje muitos estão interessados em desenvolver, também está ligada à virtude da modéstia. A modéstia funciona como um ímã, já que combate a curiosidade, equilibrando ali o que deve aprender e o que não deve. E a modéstia propriamente dita controla as ações externas, as nossas escolhas exteriores, gestos, comportamento e vestimenta. Existe a distinção importante entre pudor e modéstia. O catecismo diz a modéstia é pudor. E o pudor, ele tem uma distinção porque ele nos previne, assim nos ensina o catecismo, de uma curiosidade malsã, e de sermos levados pela ideologia. Então o pudor ele tem mais relação com os sentidos, com aquilo que nós recebemos, com a receptividade do que existe na cultura, o que existe externamente, enfim. A modéstia, propriamente dita, está ligada à expressão, aos gestos, aos comportamentos, à vestimenta. É aquilo que sai, como é que aquilo vai sair de você ordenadamente. Esse fluxo da receptividade, filtrada pela virtude do pudor, e a expressividade, filtrada, equilibrada e moderada pela virtude da modéstia, é uma via que gera um equilíbrio fantástico para a vivência da espiritualidade adequadamente. Portanto, quando nós falamos de modéstia, nós não estamos falando de algo superficial, raso, sem importância. A modéstia, como nós vemos nessa linha traçada por Santo Tomás, é a peça de ligação, é a chave de ligação entre a humildade, a estudiosidade, o comportamento propriamente dito e um domínio interior adequado, que é a virtude da temperança. É o que faz com que tudo seja vivenciado de forma harmônica. Ela é muito mais necessária do que nós imaginamos. Porque já nos ensina também São Tomás, usando uma frase que é o anima forma corporis, a alma forma o corpo, que as impressões que a alma recebe nas orações, nas transformações, nas constantes conversões, geram atos exteriores, muda a postura, o comportamento corporal, as expressões, mas também o inverso é importante. As ações e impressões que o corpo faz em prol da devoção imprimem sinais positivos na alma, que faz com que a piedade, a devoção e a vida espiritual cresçam. Isso nós vemos, por exemplo, em algumas orientações mais antigas a respeito das posturas diante de Jesus sacramentado, da liturgia, em momentos que precisamos ficar de joelhos, inclinar a cabeça, fazer uma vênia, fazer genuflexão. São gestos exteriores que imprimem na alma uma realidade sobrenatural. É nesse tipo de raciocínio, de ação, de dinâmica, que está inserida a virtude da modéstia. Ela é a peça de ligação entre o sobrenatural da vivência das virtudes e a prática expressa, visível da virtude. Também tem ligação com o dom do temor. A modéstia, ela é a vivência do dom do Espírito Santo do temor, que é o dom que faz com que nós saibamos quem nós somos e quem Deus é. Ele causa uma ordem espiritual na nossa vida, fazendo com que tudo flua dentro dessa ordem. Por isso que uma das coisas mais ligadas à vivência da virtude da modéstia é a ordem. Também é o cumprimento do 9º e do 6º mandamento. Ou seja, nós temos razões de santificação pessoal,
nós temos razões de edificação e desenvolvimento pessoal e comunitário. Nós temos motivos para fazer isso em prol de uma vivência efetiva dos dons do Espírito Santo. Nós temos motivos para fazer isso em obediência aos mandamentos do Senhor. Segundo ponto, a questão das partes honestas e desonestas. Essa orientação está disponível em algumas referências importantes de teologia moral. As 3 principais são Ser ou Não Ser Santo, do Padre Roio, o Compêndio de Teologia Moral, de Santo Afonso Maria de Ligório, o Compêndio de Ascética e Mística. Na parte dedicada à penitência, você encontrará as orientações a respeito de modéstia. E nós temos uma orientação muito específica a respeito das partes honestas e desonestas do corpo. Já falei a respeito de muitas das coisas que estou a falar aqui, mas relembrar é viver. Partes honestas, mãos e pés. Parte semi-honestas, canelas, braço e antebraço. Partes desonestas, tronco, tudo que está entre ombros e joelho. Muitos hão de dizer que isso é exagero. No entanto, sempre os lembro que a moral religiosa é diferente da moral do mundo. Se fosse algo insignificante, essas pessoas, membros tão ilustres, não perderiam tempo fazendo compêndios de teologia moral que são enormes, muito detalhados. Muito provavelmente é porque isso é importante. Nós temos que levar em consideração essas orientações e perceber o porquê que elas são feitas. As partes semi-honestas, por exemplo, são partes que temos que ter mais cuidado, porque dependendo do que colocamos em nós de vestimenta, como nos comportamos, como gesticulamos, é possível mostrar coisas que não deveriam ser vistas. As partes desonestas, assim tem o nome, porque é desonesto para com o irmão mostrar essas áreas, porque podem citá-lo ao pecado, porque há uma desordem realmente em relação à nossa própria visão de nós mesmos em relação ao corpo, e é um desrespeito para com o templo de Deus que somos nós. Então é desonesto em vários níveis. Essa orientação, portanto, faz com que exista, sim, alguns pontos em relação à vestimenta que devemos tomar atenção. Essa questão em relação da vestimenta até o joelho, cobrir ombros e joelho, não foi tirada do nada. Não foi um padre ou alguém que acordou do nada e falou, não, eu acho que isso é certo, vou começar a falar isso agora. Não, não foi assim. Existem referências nos compêndios já citados e também nas mais de 30 referências que eu deixei disponível gratuitamente para vocês no site, de pessoas ilustres, santos, papas, a respeito disso. Então não é uma orientação superficial. O que existe, pode existir, é uma resistência, uma indocilidade em relação a esse tipo de orientação, por conta de algumas questões culturais, visão pessoal, individual a respeito da moralidade, mas que existe a orientação, existe. E aqui eu acho que vale a pena falarmos a respeito de alguns pontos que geram alguma deturpação. O primeiro é em relação à cultura. Existe esse argumento de que nós temos que nos adaptar à cultura. Claro, existe uma adaptação que é possível, sadia e que não deturpa o evangelho. Vou dar um exemplo mais aberto, mais exagerado, para que vocês compreendam depois o que é menor. Supondo que eu e você somos missionários e estamos evangelizando um local de tribos indígenas
e eles receberam alguma evangelização, mas não muita, e fomos lá evangelizar. Nós chegamos lá e eles são uma das poucas tribos que não receberam nenhuma ação direta dos outros povos. Então eles ainda têm o costume do nudismo, ele tem o costume de algumas práticas de passagem de idade que são ruins para o corpo das pessoas, moças, rapazes que passam por esses rituais. Eles ainda têm práticas em relação às crianças, denigre essas crianças. Eu e você, como missionários, seria correto dizer que nós precisamos nos adaptar a essas práticas culturais? Não, porque são práticas culturais que vão contra o Evangelho. Não tem como adaptar isso. São coisas que precisam ser mudadas. Elas precisam conhecer posturas, comportamentos, saídas, resoluções que os outros povos podem dar a elas. Precisa acontecer uma mudança, não tem como existir adaptação. Quando eu vejo esse argumento em relação à cultura, eu sempre penso que talvez sejam pessoas que nunca fizeram nenhuma obra de missão. Mas existem coisas que não podem ser aceitas nas culturas, elas precisam realmente ser mudadas. E isso não é ruim, é uma elevação da cultura. O objetivo da presença do cristão na cultura é elevar a cultura. Por isso que quando nós dizemos assim, nós precisamos nos adaptar à cultura, é como se tirasse uma questão importantíssima quando falamos de cultura. As culturas têm coisas ruins, que não passam pelo filtro do Evangelho. E por mais que muitos de nós tenhamos nos criado nessa cultura, nós temos que ter o olhar purificado pelo Evangelho, uma nova mentalidade de olhar para a cultura e ver, isso não é bom. Nós temos, por exemplo, na nossa cultura o carnaval. O carnaval não é só a festa, não é só a festividade em si que é ruim. É o ensinamento incutido ali. São pessoas nuas, vestidas de glitter, andando uma semana, festejando. Isso incute numa criança, assim como eu e você, que crescemos vendo isso na TV. Desde quando conseguimos entender alguma coisa. Até hoje. Pode parecer normal para nós, porque nós crescemos vendo isso. Mas isso não é correto, não passa pelo crivo do Evangelho, semeia um desrespeito ao templo de Deus. Não há como adaptar isso. Não existe como adaptar isso. Muito bem, estou aqui falando de coisas grandes, né? Que muito provavelmente você já deve ter pensado. Claro que não tem como adaptar, né, Ana Paula? Existem outras coisas que são menores, aparentemente menores, mas que têm um impacto cultural muito semelhante. Uma das coisas é a vestimenta propriamente dita. As vestimentas são uma forma de comunicação. No livro eu falo muito mais a respeito disso, sobre o impacto psicológico das vestimentas e tudo mais. Mas a vestimenta, ela é uma expressão. Se você for ver outros grupos dentro da moda, com pautas feministas ou não, você verá essa frase que moda é política, moda é expressão. Moda é uma forma de comunicação. Você comunica quem você é pessoalmente, também comunica os seus princípios, valores e crença através da vestimenta. Ou seja, além dessa nossa linguagem falada e escrita,
Existe uma outra linguagem paralela acontecendo, que é a linguagem dos símbolos. É a linguagem do simbólico, é a linguagem dos códigos que giram em torno da moda, da arquitetura, dos ritos litúrgicos, de tudo o que não é dito na sociedade. Existe toda uma linguagem acontecendo. E todas as revoluções e contra-revoluções acontecem dentro desse cenário, do não dito primeiro. Antes de fazer qualquer afronta religiosa, aqui no Brasil tentaram tirar todos os símbolos religiosos dos órgãos públicos. Por quê? Porque para que você faça leis que tenham relação com a religiosidade das pessoas, com a religiosidade do país, você precisa primeiro tirar os símbolos. Você precisa primeiro tirar os símbolos que remetem àquela religiosidade. Depois, você consegue propagar a ideia com mais facilidade. O mesmo acontece com os símbolos dentro da moda. Existem vários símbolos dentro da moda masculina. Existe essa tendência da calça caindo, essa coisa meio desleixada, que veio dos presídios, né, da moda de presídios americanas. Há uns 10 anos atrás, você pode lembrar ou não, dependendo aí da sua idade, e eles trouxeram consigo esses sinais, toda essa linguagem simbólica que vem não só da periferia, mas dos presídios americanos, para dentro da moda masculina, gerando toda uma linguagem de desleixo, de malandragem, de masculinidade deturpada, de comportamentos que não são coerentes com o evangelho. Tudo isso caminha dentro da linguagem simbólica. Basta a gente pensar aí num flash qual é a visão que muitas vezes é espelhada do feminino e do masculino dentro dessas letras. Então nós temos toda uma deturpação também caminhando dentro desse cenário. O mesmo acontece com as roupas femininas. Existe uma linguagem acontecendo ali. Até 1920 não houve grandes mudanças na vestimenta, até que 1920 propriamente, Coco Chanel começou a fazer mudanças significativas, incutindo bastante transparência, mas as medidas das vestimentas eram a mesma, ainda eram vestidos, só não tinha marcado a cintura e eram mais retangulares. Depois, em 1930, começaram a surgir peças mais afrontosas, digamos assim, muito ligada ao guarda-roupa feminino. A primeira foi o biquíni, da qual alguns de vocês já devem saber a história, mas o biquíni tem ali o seu nome dado por conta do atol de Bikini, que é um local onde existe uma bomba atômica. Então a intenção do estilista, que não era de fato um estilista, ele era um engenheiro, fez essa vestimenta, que não é vestimenta, era ter uma reação das pessoas como uma bomba atômica, seria como uma bomba atômica, e de fato foi. Ninguém quis desfilar, nem mesmo os modelos franceses quiseram desfilar com biquíni, porque era muito desrespeitoso, e as francesas são as modelos mais para frente do seu tempo, elas não quiseram desfilar. Ele teve que contratar uma dançarina de stripper para fazer esse desfile. A peça não foi aceita na época, nenhuma revista feminina queria falar a respeito dessa peça, mas 10 anos depois ela já tinha vendido horrores nos Estados Unidos e já tinha tomado ali bastante espaço. Por que isso aconteceu? Porque o cenário dos símbolos, a linguagem dos símbolos, ela é importante. Junto com a criação
do biquíni, aconteceu também um aumento na voz das feministas, que traz em si uma rebeldia incutida. Então, as pessoas que usavam biquíni, na verdade, o que elas estavam fazendo era dar voz às pautas e às revoltas das feministas numa linguagem simbólica, numa linguagem de códigos, sem falar nada. Assim também aconteceu com o uso da calça. As primeiras calças usadas pelas mulheres aconteceu durante a guerra, eram calças masculinas. E aconteceu porque muitas delas precisavam fazer atividades que antes eram exercidas por seus maridos que estavam na guerra. E elas então começaram a tomar aí esses postos. E quando eles voltaram, isso já estava quase instaurado. Foi uma coisa que todas usavam? Não, era uma coisa que elas usavam para fazer o trabalho que precisava ser feito. Depois elas queriam mais que a guerra acabasse e que elas pudessem ter os tecidos e todas as outras coisas que elas queriam. Tanto que houve um período pós-guerra em que elas tiveram acesso a esses tecidos e a moda voltou a ser mais glamurosa, digamos assim, porque ela estava bem simples. Eu falo a respeito disso num vídeo sobre a moda. E é muito importante observar que, na verdade, não era uma coisa que todas elas queriam. Mas dentre essas mulheres, por volta de 1930, 1940, foi quando algumas delas começaram a vestir como uma linguagem paralela de rebeldia para mostrar ali o que elas acreditavam, né? Dentre elas existiam algumas atrizes. A mais famosa foi a Marlene Dietrich, porque ela tinha o costume de desfilar de cartola e smoking. Se você colocar Marlene Dietrich no Google, vai ver várias fotos dela de cartola e smoking, porque ela fazia isso como uma coisa intencional, mas não era algo que era assimilado por todas as moças, não era uma coisa que nas ruas você encontrava. A peça não foi tão abraçada assim no começo. Por quê? Porque todos sabiam que tinha uma pauta ali e existia toda uma revolta contra a moral católica já instaurada. Tem algumas pessoas que gostam muito de falar a respeito de outras culturas, né? Persas, egípcias, e de fato, dentro dessa moda que foi surgindo, a primeira calça foi uma calça bifurcada, a calça bloomer, que inclusive é em homenagem a uma feminista, que surgiu. Ela é uma calça em formato indiana, igual a da Jasmine. Eu sempre brinco que a Jasmine é a única princesa que está usando calças. E ela foi a última também a ser publicada. O filme da Jasmine foi o último a ser publicado, porque simplesmente não era aceitável. E é uma farsa, ainda digo, porque uma princesa indiana não se veste como a Jasmine. Então existe toda uma questão por trás dessa questão da calça. Não é simplesmente porque, começamos. Não, foi uma coisa intencional para ser uma expressão dessa mentalidade revolucionária propagada pelo movimento feminista dentro da sociedade. Aí você vai falar, Ana Paula, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa da cabeça dessas pessoas que não gostam da calça, que tem rebeldia com a calça. Gente, não tem nenhuma rebeldia com a calça, mas que é um símbolo e é uma linguagem que traz toda uma carga de significados. Por mais que você não queira, Até porque, te convido, né? Vá numa livraria, abra um almanaque de moda e procure pela calça. Você verá, Calça e Emancipação Feminina. Não é um título que eu dei no meu livro, que eu dei nas minhas postagens. É um título que elas mesmas usam. O biquíni também, como emancipação feminina. Então, não é uma coisa que vem da nossa cabeça. É uma coisa que está na história. E que não é a mesma coisa
que você dizer assim, ai, mas antigamente usavam os gregos, os egípcios, os persas. Mas nós somos cristãos e estávamos numa sociedade inserida dentro da moral cristã. O uso da calça dentro desta sociedade cristã da qual nós pertencemos foi usada para incutir uma forma de comportamento contrário à moral cristã. Eu não sei se você sabe disso, mas assim, os jesuítas, quando eles iam fazer o seu processo de evangelização, inclusive tem até artigos científicos sobre isso, das feministas, eles apresentavam uma forma de vestir as mulheres. Então eles ensinavam como elas deviam se vestir e muitos desses lugares evangelizados mantiveram a vestimenta como vestimenta tradicional depois da vinda dos jesuítas e se vestem até hoje com essa forma de vestido. E é comum que muitas feministas nessas regiões questionem o porquê que elas se vestem assim. Veja que a intenção na moda foi gerar inquietação. Tanto que começou com as estilistas, a Coco Chanel foi a primeira a dar o seu aval, né, o seu apoio, mas começou com as estilistas, com as modelos, com as atrizes, a propagação nas revistas de moda com o tempo, porque muitas delas fizeram uma freada nisso, o tempo em que as revistas ainda tinham moral. Fizeram uma freada nisso, mas depois elas foram veiculando até que isso chegou até as pessoas. É um instrumento de dessensibilização. À medida que a gente vai sendo dessensibilizado pela própria moda, as pautas podem ser passadas com mais facilidade. Por que eu tenho me preocupado tanto com essa linguagem dos símbolos? Porque nós, da ala católica, da ala conservadora, né, super leitores e tudo mais, a maioria ainda não se importou o suficiente com essa linguagem, porque ela é a mais importante. Na ideologia de gênero, por exemplo, é o que está sendo usado. Nós tivemos há uns 10 anos atrás o surgimento de peças que eram unissex e que eram que você não tinha ali uma definição. Depois, mais recentemente, nós temos a moda de gênero fluido. Nós temos, antes disso, de forma intermediária, os modelos sendo descaracterizados. Então, você não sabe se é uma mulher, se é um homem, se é um ET. Você não tem ideia muito bem do que é aquilo. E a roupa, a vestimenta, foi ficando cada vez mais sem definição. Então você não sabe se é uma moda feminina, se é masculina. A própria estrutura dos desfiles mudaram. Então você tem desfiles que são únicos. Não existe mais desfile feminino e desfile masculino. É um único desfile em que você não tem ideia se a vestimenta é para quem ou para qual, você não sabe. Todas essas ações dentro da moda têm a intenção de fazer com que isso gradativamente chegue agora aos vloggers, bloggers, instagramers, revistas que ainda existem e depois chegue até as massas, causando uma dessensibilização em relação a essa pauta, até que, em algum momento, essa ideia seja novamente apresentada e as pessoas já estão sensibilizadas, mesmo que dentro do meio religioso, aprovem ideias. Por quê? Porque elas já têm contato com isso dentro dessa linguagem dos símbolos, dentro dessa linguagem dos códigos. É muito importante a gente notar o quanto isso é significativo para nós. Nós somos seres simbólicos, os seres humanos precisam de símbolos. Nós damos simbolismos às coisas. Então você, por exemplo, que é casada ou que é noiva, você dá significado a coisas que você ganha de presente, mesmo que não sejam caras. Elas se tornam preciosas pelo símbolo
pelo significado que você dá a elas. A mesma coisa vale para cada coisa dentro dessa linguagem dos símbolos. A calça, o biquíni, os comportamentos desleixados, o uso agora do sutiã em praça pública, né, como peça que não é mais íntima, é uma peça que pode ser exposta, traz toda uma característica, traz todo um simbolismo por trás. Quer dizer, não existe mais nada que seja íntimo. Tudo pode ser exposto. Você não precisa preservar nada. Você não precisa guardar nada. Existem vários significados por trás disso. Também várias corrupções ao templo de Deus e a esse mistério inerente que é a pessoa como templo, mas principalmente que é a mulher. A mulher em si é um mistério. E todas essas deturpações, essa tendência à exposição exacerbada, faz com que nós sejamos cada vez mais dessensibilizadas, a ponto que nos esqueçamos da característica inerente do feminino, que é o mistério. É interessante que nós estamos aí inseridos numa nova forma de expressão, que é essa questão da elegância e tudo mais, que eu acho muito benéfico, até fora da igreja existe, mas é muito deturpado quando dentro da igreja. Por que isso tem surgido? Acredito que é por conta da falta de ponderação, da falta de etiqueta, em questões simples. Nós estamos tão inseridos dentro do meio digital que boa tarde, boa noite, como você está, certa educação passa despercebido. Recentemente no Instagram falei a respeito disso, sobre essa questão de simplesmente mandar uma mensagem para a pessoa sem falar bom dia, boa tarde, como você está, sem falar tchau, sem falar nada. Simplesmente manda uma mensagem do nada. Isso é muito característico de falar com robôs, de falar com máquinas. Não difere muito do que fazemos quando estamos no caixa eletrônico, do que fazemos quando estamos diante de uma máquina. Só que nós temos que nos lembrar que são pessoas. Nós estamos falando com pessoas. Então esse afã em relação à elegância talvez tenha surgido por conta desse distanciamento básico das pessoas da pauta de etiqueta básica. Só que a etiqueta, como o próprio nome diz, é uma pequena ética. Ela não supre tudo. Por isso que é importante lembrar do que origina a elegância. A elegância vem da palavra eleger. Eleger é fazer eleição, é escolher. Ou seja, elegância é preferir o preferível, é eleger o elegível, é escolher o que deve ser escolhido. Isso é elegância. Escolher sempre o melhor. Então, a elegância é o caminho de escolher o melhor, e depois o melhor do melhor, e depois o melhor do melhor. Por isso que dentro da definição mesma da elegância, algumas escolhas, sabendo o que sabemos, que foi dito anteriormente, não são aceitáveis, ou não são tão elegantes assim. A elegância, ao contrário do que muita gente imagina, portanto, não tem relação com ser somente agradável aos olhos, ou por ser algo que é culturalmente aceito como elegante. Tem relação com escolher o que é melhor, preferir o preferível, levando em consideração o natural e o sobrenatural. Aqui nós estamos a falar de uma coisa que eu gosto de chamar de elegância espiritual, de preferir o preferível, levando em consideração o sobrenatural, os fins eternos. Fazendo assim uma ação efetiva dentro dessa linguagem dos símbolos. Muito bem. Tenho falado muito a respeito da glamorização do fracasso, tenho material aqui a respeito. Tem que se levar muito em consideração isso, não levar tanto em consideração essa questão do eu não consigo, mas tentar viver a virtude mesmo com a definição que ela tem, com todas as forças sensíveis e espirituais. Será mesmo que estamos colocando todas as forças? Todas as forças? A ponto da exaustão? Se não, não é virtude.
E a virtude da modéstia, ela traz uma primeira convidada, até mesmo antes da cascata de virtude que ela traz, a humildade, a estudiosidade, a modéstia, e depois todas as outras ligadas à temperança, que é a pobreza, a virtude da pobreza. A pobreza, ela tem ligação, para nós que não estamos dentro de um voto de pobreza, numa ordem religiosa, tem ligação com o cuidado, estar asseado, ordem, beleza. Isso é a virtude da pobreza, a limpeza, o desapego. A primeira lição é o desapego, desapegarmos-nos das imagens que temos a respeito de algumas coisas, desapegarmos-nos de roupas, desapegarmos-nos de tendências a modas que não são preferíveis, que não são adequadas para um filho, para uma filha de Deus, desapegarmos-nos dos olhos dos outros, desapegarmos-nos dos nossos próprios preconceitos, porque temos culturalmente uma imagem muito deturpada a respeito daqueles que escolhem determinadas coisas. Seja pelos filmes, pelas séries, nós temos uma visão clara que sempre tem um personagem ali que é um falso moralista. Então ele é sempre bonzinho e tal, mas no fundo ele é uma pessoa má. Isso está tão impregnado na nossa cultura que muitas vezes nós carregamos esses preconceitos para com os outros e para com as nossas próprias atitudes. A ponto que muitas vezes você pode estar aí com um empecilho para dar o passo, porque você fica com medo que você seja o falso moralista. Nós temos isso impregnado, mas faz parte do nosso processo de elevação cultural, de elevação social e pessoal, principalmente, de não deixarmos levar por esse tipo de ilusão. Entende? É até algo presente no clero. Tem até alguns padres que não gostam. Que é aquela coisa de, eu fico sempre pé atrás de ver alguém certinho demais. Isso é uma coisa tão impregnada na nossa cultura que faz com que qualquer ato expresso de bondade, de solicitude, de coerência, de discrição, de elegância, de modéstia, de decência, de comportamento realmente recatado, seja visto com maus olhos. Ou seja, é denegrir aquilo que deveria ser elevado e elevar aquilo que deveria ser condenado. Portanto, precisa ver que às vezes esses preconceitos, eles existem em nós mesmos. E é uma ação purificadora da igreja, da moral social, da nossa própria vivência pessoal, olhar para isso com olhar maduro e conseguir mudar. O último ponto é em relação à harmonia. Todos sabem não, alguns desconhecem, melhor dizendo. Essa questão em relação à modéstia, ao uso do véu, surgiu com o aumento no número de consagrados à Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Grão de Montfort, mais especificamente. Surgiu por conta da total consagração, essas pessoas se sentiram chamadas a estudar mais, e esses estudos, essas mudanças espirituais internas feitas pela total consagração, que é possível para quem é casado, para quem é religioso, para quem é padre, para quem é celibatário, para quem é solteiro, para quem não sabe o que vai fazer da vida. Todo mundo pode se consagrar, desde que seja batizado e esteja em estado de graça, vivendo conforme Deus pede, pode se consagrar. Essas mudanças geraram mudanças comportamentais que ninguém sabia de onde tinham surgido. Várias pessoas se transformando, e a modéstia veio como uma das formas de educação da Santa Virgem para o nosso povo brasileiro especificamente, mas outros povos também acabaram colhendo isso, mas aqui no Brasil foi muito específico. Por quê? Porque tem relação com a moderação em relação à afetividade e à sexualidade. Essa cura que a Santíssima Virgem faz na pessoalidade e na sociedade, na cultura de uma forma geral, não pode passar desapercebida. Isso é um tônico para a nossa sociedade, para a igreja aqui no Brasil especificamente, porque nós temos essas áreas extremamente desregradas.
E temos também uma tendência a falar muito sobre castidade e ninguém fala sobre modéstia, sendo que na verdade nós vimos que as virtudes anexas são mais fáceis. Então a castidade é uma forma de temperança, mas antes de exercê-la, é importante buscar as virtudes anexas mais simples. A modéstia, a mansidão, a clemência. É importante trilhar esses caminhos para depois querer buscar o que é maior. E a Santa Virgem faz esse processo muito didático, agora você sabe o porquê que muitas vezes essa inclinação é colocada no coração dos consagrados e até de outras pessoas, por muitas vezes estarem de alguma forma direta ou indiretamente ligado a esses consagrados. Existem muitas coisas que foram surgindo por conta da ação da total consagração, direta ou indiretamente. Partindo disso, a modéstia ela tem uma vivência adequada quanto mais o laço com a Santa Virgem é vivenciado. Quando acontece um distanciamento desse laço, acontece uma frouxidão em vários sentidos espirituais, mas principalmente no que se refere à virtude da modéstia, porque é ela que faz esse direcionamento adequado, esse equilíbrio, essa harmonia. É a Santa Virgem que consegue fazer com que a vivência seja bela. A beleza com B maiúsculo, a beleza que não tem a ver com cosmética, que não tem a ver com estética, que não tem a ver com maquiagem, que não tem a ver com cartela de cores, que não tem a ver com biotipo corporal. A beleza que tem a ver com a harmonia, com o fato da pessoa ser harmônica. O olhar dela, a fala dela, os gestos, a roupa, a vestimenta, tudo é um reflexo da ação da Santíssima Virgem, da ação ordenadora da Santíssima Virgem, educativa da Santíssima Virgem. Portanto, nada de superficial se trata a modéstia, pelo contrário. Seja ela vista de uma forma espiritual, seja ela vista de uma forma social, seja ela vista de uma forma cultural, seja ela vista de uma forma contra-revolucionária, qualquer olhar que você coloque sobre essa virtude, ela nunca pode ser dita como rasa. Para alguém que de fato sabe a realidade que nós vivemos. Porque é muito estranho querermos mudar o comportamento do país todo e levar a cultura do país, fazer com que as pessoas tenham acesso a coisas elevadas, sendo que, na verdade, o que nós temos de fato nas mãos, um poder realmente efetivo é sobre a nossa espiritualidade e a moralidade, da nossa vida pessoal e daqueles que estão sobre a nossa real influência. É isso que nós temos de fato de poder, de influência. As outras coisas são falatórios que podem ser benéficos até um ponto muito subjetivo, que não sabemos se de fato é efetivo. Mas a vida espiritual e a vida moral é o que nós realmente podemos ter influência. E é o que de fato falta. É muito fácil falar sobre questões políticas, moral da igreja e questões grandiosas. E esquecemos-nos que muitas vezes a grande ação contra-revolucionária, ação espiritual, cultural, está em mudanças de atos e comportamentos pequenos. Aqueles que estão do outro lado, servindo a pautas contrárias ao Evangelho, já notaram isso. Os que servem o Senhor parecem que ainda não têm a sagacidade, a esperteza da serpente. E parece que também não têm a pureza da pomba. Muito bem, esse é o pequeno resumo sobre a virtude da modéstia. Existem outros materiais N para que vocês possam
estudar materiais gratuitos, materiais acessíveis, para que vocês possam aí ler a respeito da virtude. Mas entenda, a virtude, qualquer uma delas, mas principalmente a modéstia, não é para ser nem falada nem estudada, é para ser vivida. Virtude se vive. Tá bem? Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.